José agora, ele se torna governador no Egito. E ele está ali administrando. 2 anos de fome já começaram a acontecer agora. Talvez, no pensamento de José, nunca passou que os seus irmãos viessem comprar alimento ali no Egito. Porque o seu pai era um homem abençoado. Os seus irmãos eram abençoados por causa do seu pai. Talvez ele nunca imaginou que aquela comitiva que chegou de Canaã eram os seus irmãos. Mas ele ouve falar que chegou gente de Canaã, chegou uma comitiva de Canaã, e ele vai recepcionar. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui. José quer ficar a sós com esses homens agora. Os seus irmãos estão ali para comprar alimento. E José começa a chorar. Chorar porque lembrou de muitas coisas, muitos acontecimentos. Muitas pessoas pensam que o perdão, ele nos traz uma amnésia. O perdão não nos traz amnésia. Sempre que você ouvir falar assim, você tem que esquecer. Esquecer não significa que você não vai se lembrar mais do que passou. Mas o mal que te fizeram não vai mais te influenciar em nada. O mal que te fizeram, ele não vai fazer mal mais a você. Ele não consegue mais tocar no seu coração. Então José, quando ele vê os seus irmãos, ele chora. Ele chora pelos anos que ele poderia ter desfrutado da presença do seu pai e não estava mais com seu pai. Ele chora porque ele foi arrancado de uma maneira estúpida da casa do seu pai pelos seus próprios irmãos. Ele chora porque agora ele vê os seus irmãos numa situação de miséria, numa situação de mendigar, de ir lá e entregar tudo que tem por um prato de comida, porque é isso que o Egito fazia. O Egito agora esperava que os esfomeados chegassem à terra, e ali entregavam seu gado, ali entregavam as suas terras, ali entregavam pessoas como escrava, em troca de comida. E quem ele vê ali? Os seus irmãos. E era uma situação de choro mesmo. Uma situação de dor no coração. E ele começa agora então a falar com seus irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. É interessante que José, ao ver os seus irmãos, o reconhece prontamente, mas os seus irmãos não o reconhecem mais. E esta passagem me leva a Davi. Quando Davi enfrenta o Golias gigante, aquele gigante Golias, e ele mata o gigante, e ele vem com a cabeça do gigante, e Saul pergunta ao seu comandante: filho de quem é esse mancebo? Saul não reconhecia Davi, o seu escudeiro de armas, aquele que estava sempre dentro do seu palácio e tocava instrumentos para acalmar os espíritos malignos que tomavam conta do coração dele. E por que ele não reconhece mais Davi? Porque Davi agora não é mais um menino. Quando você vencer, diga: quando eu vencer, ninguém vai me reconhecer. Os seus parentes não vão te reconhecer. As pessoas que andavam com você não vão te reconhecer mais. Por quê? Quando você se torna um vencedor, Deus te dá roupa de nobreza. Quantos querem vestir roupas de nobreza? Quando você vencer, diga: quando eu vencer, e eu sou mais do que vencedor, Deus troca minhas vestes, dá vestes limpas, coloca uma mitra na minha mão, uma coroa na minha cabeça,
O Senhor, Ele te dá nobreza. E era exatamente isso que José agora estava vivendo. José não era mais um menino, José não era mais um escravo, José agora era o governador do Egito. Imagina que quando José chega, os guardas-costas de José o acompanham, os administradores ao seu lado. Como que os irmãos iriam reconhecer? Nunca iriam reconhecer. Mas ele diz: eu sou José. E é esta palavra que você deve ter. Diga: eu sou José. Eu sou um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. Os seus frutos, eles correm por cima do muro. Essa é a promessa de Jacó sobre a sua vida. Então quando ele diz: eu sou José, ele não é mais um menino, mas ele era o sonhador que conquistou. Diga: eu sou o sonhador que conquistei.